Entenda que na palavra de Deus não tem eu sou isso, eu sou aquilo. Somos todos discípulos fazendo discípulo. Entende? A palavra aqui em Romanos 15, versículo 4, pois tudo quanto outrora, entendeu? Presta atenção, foi escrito para o nosso ensino. O barulho, vou começar de novo. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi o quê? Foi o quê? Escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência, né? E consolo, né? Porque a palavra é para o quê? Para edificar, exortar e consolar. O que passa disso é religião, né? Vos conceda o mesmo o quê? Sentir, gente. O mesmo sentir, o mesmo sentimentos de uns para com os outros, segundo que a Cristo Jesus. Não se acham inferiores nem superiores a ninguém. Não há mais tempo para isso. Precisamos ter um avivamento espiritual de verdade para que concordemos e a uma voz glorifiquemos o que é o Deus, né, o Altíssimo e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória o quê? De Deus. Entendeu? Digo, pois, que Cristo foi o quê? Constituído ministro quê? Ministro quê? Da circuncisão. Em o quê? Em prol o quê? Da verdade de Deus. Né? Jesus, ele trouxe a verdade de Deus para aquele povo, né? Ele mandou, Mateus 10:5, mandou os apóstolos lá pregar, porque ia ser derrubado o templo físico, né? Aquilo que eles priorizavam, né? Mateus 24:1, né? Que eles mostraram a beleza do templo, como hoje muitos, né, priorizam a beleza dos templos físicos, como santos, né? Os altares. Deus falou, não vê tudo isso, não vai ficar pedra sobre pedra. Entendeu? Para confirmar são que da verdade de Deus, para a confirmação que as promessas feitas aos nossos antepassados e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa o quê? Da sua misericórdia, né? Da graça de Deus, favor imerecido. Entendeu? Então não há judeu, pelo amor de Deus, pelo amor do soberano, não há judeu, não há grego, não há gentio, não há brasileiro, não há inglês, né? Todos estão dentro da misericórdia de Deus, pela graça, pela fé, pelo amor, né? A bondade do Senhor é de eternidade a eternidade. Como diz Mário Gomes, está claro ou não está claro? Entendeu? Espero que esteja claro, entendeu? É esse temporal de avivamento, né? Da aliança da graça na tua vida, esse reino invisível espiritual mais eficaz, entendeu? Preste atenção e compartilha o vídeo, entendeu? Assim, ó, dá um joinha, entendeu? Compartilha, comente, entendeu? Interage, apareça, entendeu? Não seja covarde, menino, tá? Fala aí alguma coisa, questione, fale que tá errado, fale alguma coisa, esperneie, mas fale alguma coisa, entendeu? Eu quero aprender também, entendeu? Quero estar na visão.
aquele povo, né, que só queria tomar leitinho e ser religiosos, né? Ali tinha, né, aqueles povos ali que quando Jesus veio, mas o principal deles, os religiosos que eu estou falando, né, que tinha os saduceus, tinha os fariseus, essênios, né, tinha outro lá também, entendeu? Preste atenção, hein? Mas o principal que nós temos que lembrar é os fariseus e os saduceus, porque os fariseus, eles criam, né, acreditavam em anjo e ressurreição, nessas coisas, porém eles eram, né, assim, taxativos na lei, na letra mata. Então, entendeu? Eles ali não se reduzia, o negócio deles era aquilo e pronto, eles eram chamados de doutores da lei, né? Então eles ditavam, né, as regras e os escribas, né, escreviam, né? Então era aquilo desse jeito, entendeu? Preste atenção. E aí, pessoal, muitos ainda estão vivendo desse jeitinho aí, entendeu? Pela letra. Muito bem. Os saduceus não acreditavam no negócio de anjo, ressurreição, era tudo para eles, era tudo balela. E eles eram do jeito deles, né? Eles criam, entendeu? Na palavra falada, né? No que falava-se do pai para filho, ensinava oralmente, entendeu? Já os fariseus era ali, taxativo. E sabemos, né? É só ler ali todo o livro de Mateus que fala da história de Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré foi ali o tempo todo, ele chamou eles de hipócrita, né? Vai lá, Mateus 23 e vários lugares. Mateus 23, Mateus todo, entendeu? Tá chamando os fariseus, né? Aqueles que eles priorizavam, né, a lei, eles eram obedientes à lei. Então não importou para eles o que Jesus veio, o reino de Deus, né? Para eles não importou. Por isso Jesus falou, né? Não adianta, eu não vos conheço, vocês fazem maravilha no meu nome, faz isso e aquilo, mas eu não conheço vocês. Entendeu? Preste atenção. Então, estamos esmiuçando, né? Que não podemos assim detalhar, porque o vídeo fica extenso, mas para entender, para a gente lembrar, né? Que a religiosidade mesmo, né? Do tempo de Jesus de Nazaré foi taxada como hipócrita, né? Hipócrita. Preste atenção, hein? Então, para você que está interessado em entender a palavra de Deus, né, Paulo aqui aos Gálatas, né, capítulo 3, vocês lê todinho, né, falando para aqueles que estavam entendendo a graça de Deus e depois retrocedeu, como muitos, né, fala na graça hoje, mas acontece que prega Moisés, a liderança deles é Moisés sempre. Entendeu, menino? Isso assim, quando Moisés, às vezes, de repente, às vezes é vice-presidente, que às vezes o presidente é mamão, entendeu? E aí, às vezes, troca, às vezes o vice-presidente é mamão e o presidente, para a liderança maior, entendeu? Moisés é assim, a mistura, eles ficam trocando, né? Então, Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Ó, Gálatas insensato. Quem é que está fascinando vocês? Mas o principal que nós temos que entender do que nós estamos falando de quem escreveu, né, a Bíblia. Então, nós sabemos que Deus de muito tempo, né, na plenitude dos tempos, é Deus que escreve na nossa mente para que nós não sejamos mais manipulados. Só é manipulado quem quer, gente, né? O nosso soberano como é sábio, aqui em Gálatas 3, versículo 8, diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé, né? Preste atenção, hein? Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão, mas agora presta atenção, que a graça já estava mesmo lá do tempo de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, olha bem, prenunciou o Evangelho a Abraão. Entendeu, menino? Tem isso aí na sua Bíblia, não tem só Malaquias 3,10, não, presta atenção. Em ti serão abençoados todos os povos. Então sabemos que Jesus de Nazaré veio para Israel,
Mas Jesus Cristo veio para todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Entendeu, menino? Então aqui na graça não vem botar Deuteronômio 28, bênção e maldição na nossa vida, não, que nós estamos abençoados com toda sorte de bênção, menino. Presta atenção. Prestou bem atenção nesse versículo 8? Gálatas 3:8. Fica lendo aí para você aprender. Então, para finalizar o vídeo de hoje, vamos lembrar, né, Gálatas 3, versículo 8, que ali falamos sobre o Evangelho eterno, que Deus do tempo das Escrituras, Deus, né, que falava através dos profetas, já anunciava, né? Não somente as boas novas que trouxe Jesus de Nazaré para Israel, mas as boas novas para hoje, que nós que vivemos na aliança da graça, as boas novas do entendimento do reino espiritual, né? Da origem de Deus. Então, tenhamos esse sentimento de compartilhar a palavra de verdade em verdade. Para finalizarmos, aqui em Hebreus, né? Aqui em Hebreus, capítulo 8, para nós estarmos finalizando. O versículo vem a partir, vamos ler do 8 até o 12, que diz assim, ó: e de fato, repreendendo-os diz, né? Vocês leiam todo o capítulo. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa o quê? De Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz, né, com os seus antepassados, né, que estava lá no Egito. Então ele está afirmando a aliança de novo, renovando, né? Não aquela aliança de lei, mas ele estava renovando, ele estava dando uma nova aliança, a aliança da graça, já aquele povo do reino do norte e o reino do sul estavam unindo. E ele diz: não continuaram eles na minha aliança, que era da circuncisão, e eu não atentei para eles, diz Yahweh. Versículo 10: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias? Né? Isaías 61, 2, né? Dia da vingança do Senhor, a derrubada do templo. Depois que o templo físico de Jerusalém for derrubado, está dizendo aqui, né? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahweh. Nas suas mentes, agora é a mente, não adianta fulano que ficar manipulando só com isso, só com aquilo, trazendo Deuteronômio, Melquisedeque, Abraão, Sansão, Malaquias, tudo como doutrina para nossas vidas, porque o Evangelho eterno está escrito em nossa mente. Entende? Presta atenção, hein? Desperta tu que dormes, ainda é tempo. Então, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as escreverei. Sabemos que somos, né, a nova Jerusalém, não é verdade? Está lá em Apocalipse 21. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um, né, o seu próximo, né, o seu eu, o seu achismo, né? Não vamos mais estar no achismo de fulano nem de ciclano. Jamais cada um ao seu próximo, né? Nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço, eu que sei, entendeu? Porque todos vão me conhecer, né? Todos, é só buscar, e serão desde o menor até o maior, pois para com as suas iniquidades, né, usarei de misericórdia. Preste atenção, hein? Ele usará de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então,
É desse jeito. É o homem que lembra de pecado e fala que pecado se esquece de Romanos 8, que quem está em Cristo nova criatura é, né? Não há mais condenação, mas nós vamos prestar atenção na palavra de Deus. Das seus pecados jamais me lembrarei. Agora, tu também tem que estar ligado em Gálatas 6, 7, né? Que o homem planta, o homem colhe. Tu plantar maldade, coisa aí, entendeu? Falsidade, seja lá o que, tu vai colher, caralho. Porque, não, Deus, ele é amor e é justiça também. E ele sonda o coração, entendeu? Não adianta tu pensar mal de fulano, pensar mal de ciclano, entendeu? E fingir de bonzinho. Porque é Deus que sonda o teu coração, entendeu? E ele dá, entendeu? Assim, os frutos, a recompensa segundo as obras do teu coração, entendeu? Não é só porque muita gente fala muita coisa, né? A filosofia fala bonito, entendeu? Até às vezes procede bonito, mas não está dentro do coração, e é Deus que sonda, entendeu? Tem muita gente que até dá esmola pro outro ver, fala bonito pro outro ver, faz tudo pro outro ver, entendeu? Mas nós temos que ser verdadeiros, nós temos que estar ligados na videira verdadeira, João 15, que ele diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos, entendeu? Então nós somos os ramos que estamos ligados à videira verdadeira, entendeu? Não há fingimento, não há amor de fingimento, não há nada de fingimento, entendeu? Temos que ser verdadeiro, porque a verdade prevalece, entende? Então Deus sonda os corações, né? O coração é mente, gente, pelo amor de Deus, vê se entende, entende? Então nós temos que entender, né, a visão da graça de Deus, da verdade em verdade, para poder viver nela, né? Porque todos os frutos que nós colhemos é de acordo, né, com o mover de Deus em nós, né? Nós temos que ter sinceridade, nós temos que ser humilde, mas humilde de verdade, não é humilde de pobreza que estou falando, não, mas humilde de verdade. Humilde, ser humilde é a gente entender que há possibilidade de muitas coisas às vezes estar errado, do caminho que nós estamos indo está errado, do que nós estamos falando, procedemos, talvez está errado. A humildade é a gente poder parar para reaver, não é só ser como bambambam, querer ser líder, querer ser isso, querer aquilo, e dizer que nós sabemos, o ego aflorado, né? A soberba aflorada, sempre apontar o outro, sempre o outro que está errado, sempre o outro que não sabe, sempre o outro que é ruim, sempre o outro que é isso, sempre assim, ó, o dedo apontando. Mas não se esqueça que sempre o amor de Deus e a justiça dele também está apontando para cada um de nós, tá bom? Então vamos ficar por aqui hoje e compartilharmos a palavra de Deus, né? A palavra de verdade do Espírito da verdade, tá bom? E é desse jeito, menino, vamos correr, o negócio tá feio, temporal de avivamento. Nosso texto-chave, Romanos 1, presta atenção, Paulo, servo de Jesus Cristo, não é de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, escolhido para ser o quê? Apóstolo. Ele foi escolhido, não foi ninguém que consagrou ele, não, menino, ele foi escolhido. Lembra lá, Atos 22, versículo 6 até o 9, vai lá e lê como é que ele foi escolhido. Então, para ser apóstolo e enviado a pregar o quê? O evangelho que é de Deus. Não é o evangelho, entendeu? Assim do homem, o evangelho terreno, o evangelho, não é o evangelho de Jesus de Nazaré, que o evangelho de Jesus de Nazaré foi para o que? Mandou os apóstolos, né, pregar para a casa de Israel, os perdidos da casa do Pai, né, quem é a casa do Pai? Do lado de Jerusalém. Vocês leiam Mateus 10, versículo 5, Mateus 15, versículo 24, entendeu, menino? Presta atenção. Mas aqui Paulo foi designado a pregar o evangelho de Deus, né? Não é o evangelho da circuncisão, né? Que os outros apóstolos, Tiago, Pedro, tudo, eles foram designados a pregar, né? Para Israel, para aqueles da circuncisão. Então preste atenção,
foi enviado a pregar o evangelho de Deus, este evangelho, este qual? O evangelho de Deus, o reino de Deus espiritual, foi o que? Prometido há muito tempo pelos o que? Profetas, né? Deus que falava através dos profetas, Hebreus 1:1. Então, Deus já prometia as boas novas para nós hoje. Lembre-se, as boas novas para nós não é a mesma boas novas que foi para Israel. Entendam isso, entendeu? Então, as boas novas é que nós entendemos hoje, entendeu? A graça de Deus, o reino espiritual, nós entendemos, somos iluminados e informados, entendeu? Preste atenção, não somos inspirados. Quem foi inspirado é o tempo dos profetas, menino. Jesus Cristo foi revelação, nós somos agora iluminados, iluminou a Paulo e nós continuamos agora a ser luz no mundo, entendeu? Este evangelho foi prometido há muito tempo pelos profetas, que nas escrituras sagradas. Então lá já tinha o evangelho eterno. O evangelho eterno, o homem não consagra, o homem não renova, né? O homem não revoga. Tem como, senão não é eterno, senão Deus não é soberano, né? O homem, ele tem o costume, é costume de povos, né? De renovar alianças, mas o homem renova alianças, né? O homem com o homem, eu sempre falo isso, não tem como renovar aliança, porque quem fez a aliança foi o soberano conosco, né? Ele que fez a aliança eterna, então não tem como a gente renovar a aliança com Deus, né? Preste atenção, menino. Pelos profetas nas escrituras, e a boa nova, tá vendo? A boa nova, a boa notícia a respeito de seu filho, né? Que então não estamos falando filho do homem, estamos falando filho de Deus, o seu filho que tomou a forma humana, tá entendendo, menino? Tendo nascido da linhagem e da descendência de Davi. Lembra-se, vai lá em Ezequiel, no capítulo 2, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Mas ele falou o quê? Com o Espírito, não foi com o homem. Filho do homem é um costume judeu. E que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder ressurgindo dentre os mortos. Entendeu? Jesus Cristo, nosso Senhor. Mortos em delitos, entendeu? Mortos porque estavam afastados, entendeu? Então fomos em Cristo reconciliados, né? E outros foram salvos. Isso aí é outro vídeo para entender isso. Então, assim, aquele Israel ali se salvou, mas nós não, nós nos reconciliamos, que a gente já existia Deus diante da fundação do mundo. Esse é outro vídeo, se vocês entenderem isso. E não misturar as coisas, menino, preste atenção. Agora, por meio dele, recebemos graça. Recebemos o quê? Religiosidade, cultura, tradição, costume de povos, costume de nação, costume de igreja, costume de denominação, costume de homens? Não. Recebemos graça e apostolado para chamar entre as nações um povo para obediência, o quê? Da fé. Então não tem obra não, menino, tem costume, tradição, ritual, isso, aquilo, outro, não. Obediência o quê? Da fé. E é a fé de Hebreus 11, entendeu? Do 1 ao 6, entendeu? Essa fé que a gente, se não tiver, não agrada a Deus. Não é a fé da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela fez o quê? Ela tocou, né? Igual Tomé, entendeu? Precisou tocar. Entendeu, menino? Presta atenção. Jesus de Nazaré, então, estava ali e ela tocou. E ele saiu virtude dele. Mas nós tocamos aquele que nós não vemos. Entendeu? A diferença é a obediência da fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Deu para entender, menino? Aí nós lemos, entendeu? Nós lemos tudinho. Se inscreva, deixe seu like. Vê se vocês compartilham assim uma com a outra, entendeu? Eu estou fazendo aqui meu efeito madeira.
entendeu? Porque aquelas outras só compartilham, entendeu? Não gosto de compartilhar alegria, história, só compartilha quando aconteceu alguma coisa.